Era um dia comum, no meio do caos da minha vida, aqui em casa, que eu, no meio de uma oração, falei: Deus, eu não sou feliz. Mas pouco tempo depois, eu me peguei pensando: que burrice. Mas é claro que eu sou feliz. E foi entre esses dois pensamentos, entre essas duas frases, que eu percebi uma coisa muito importante que mudou a forma como eu penso nisso na minha vida. E eu quero te convidar para ficar nesse vídeo hoje, que talvez também mude a forma como você pensa aí. Esses dias eu estava lendo um livro e esse livro me trouxe uma inquietação. Mas não se preocupe, não vou ficar falando sobre o livro aqui. Até mesmo porque o que eu vou compartilhar com você não veio das páginas desse livro, veio da minha vida real mesmo, tá? Mas esse livro me deixou a seguinte pergunta: a felicidade ela é uma construção ou ela é um estado, um momento, uma percepção momentânea? Para a gente conversar sobre isso, eu vou precisar te contar duas histórias. A primeira delas começa com a minha filha, Beatriz. Quando ela tinha 4 anos, eu comprei esse livro para ela, que nada mais é que um dicionário de emoções. Aqui eles falam sobre a emoção, dão uma explicação sobre ela e dão alguns exemplos. Nada sobre moralismo, nada muito complexo, é uma linguagem infantil só para mesmo explicar as coisas. A minha intenção com isso era que a Beatriz fosse aos poucos conhecendo os sentimentos e começasse a se observar. E que ela tivesse a oportunidade de se entender, ou pelo menos ter repertório para isso, antes de jogar as frustrações dela para o mundo. Um belo dia, enquanto eu estava lendo esse livro com a minha filha, uma das páginas, eu percebi uma coisa. Eu estava ensinando a minha filha, eu estava dando a ela a oportunidade de saber algo que eu não tinha o menor domínio. Porque nós adultos somos ensinados a ler, escrever, saber sobre os números, saber sobre mapas, saber sobre contratos, direitos e deveres, inúmeras coisas. Mas dificilmente nós temos um adulto que foi ensinado, alfabetizado sobre o que ele sente. E nessa brincadeira, né, de ler sobre sentimentos com a minha filha, eu percebi o quão desinformada eu era sobre tudo aquilo que eu sentia, processava e externalizava, obviamente. E é nesse contexto que entra a segunda história. Teve um dia, não faz muito tempo, que eu estava aqui em casa e parece que estava tudo errado no mesmo dia. A minha casa estava um caos, a Kai estava com um monte de coisa que precisava ser terminado e eu não consegui terminar. Nesse mesmo dia, vocês acreditam que eu precisava ser mãe, esposa, amiga, filha, tudo, tudo. E parecia que tudo gritava tão alto quanto as outras coisas. Tava um caos completo. Nesse dia, eu tive um colapso. E é metaforicamente falando, mas foi um colapso. Eu juro, eu entrei assim, fiquei muito brava, eu tava muito nervosa. E nesse momento de desespero, assim, eu fiz um desabafo com Deus que foi basicamente: Deus, me ajuda, porque eu não sou feliz, eu não aguento mais isso. E assim que eu terminei de fazer essa oração, esse desabafo com Deus, eu me peguei pensando: gente, que absurdo. É óbvio que eu sou feliz. É óbvio que isso que eu acabei de falar não é verdade. O pior de tudo foi que nesse dia eu percebi mais uma coisa. No meio dessa confusão toda, eu percebi que a minha felicidade ela não depende do meu marido, da minha filha, do quão organizada a minha casa tá. E isso não diminui, tá? O quanto eu amo cada um deles. Na verdade, se a gente for parar para pensar, dar a liberdade para todas essas coisas de não carregar a minha felicidade faz com que eu as ame de uma forma muito mais sincera e valiosa. Só que o cuidado que a gente precisa ter aqui é que constantemente a gente faz essa coisa de terceirizar a felicidade. Nós terceirizamos com a casa organizada, nós terceirizamos com o marido, nós terceirizamos com os filhos, nós terceirizamos com a promoção, com a compra, a bolsa tão almejada. Nós vivemos terceirizando a nossa felicidade. E aí entra um problema que é tão grande quanto, que é o quando. Quando a empresa crescer, quando eu tiver essa bolsa, quando meu marido fizer isso, quando minha filha, nós colocamos a nossa felicidade em um monte de quandos. Quando isso acontecer, quando aquilo acabar, quando aquilo começar, quando, quando. Só que aí a verdadeira pergunta é: e os dias que são triviais? E aquela terça-feira normal na qual você acorda, vai trabalhar, volta para casa, fica com a família? Onde está a felicidade? Se a gente fica colocando a felicidade em algo terceiro, em algo que vem de fora ou em grandes conquistas,
como é que fica a nossa vida? Porque se a gente for parar para pensar, não sei aí, mas pelo menos aqui, grande parte da minha vida ela é feita desses dias comuns, desses dias normais. Ou seja, eu sou uma completa infeliz esperando dias em que terei exceções de felicidade? Vocês entendem o que eu quero dizer? E não, não é isso. A felicidade ela não está atrelada àquilo que nós conquistamos ou aos quando que nós colocamos na vida. A felicidade é totalmente diferente disso. Eu sou uma empreendedora. Isso que eu vou compartilhar agora com vocês, eu descobri olhando um pouco da minha rotina e com todos esses pensamentos que eu já compartilhei até aqui. Na minha empresa, eu preciso investir tempo, dinheiro, estudo, dedicação. Com a minha família, é a mesma coisa. Preciso dedicar tempo, esforço, paciência. E em todas as outras áreas da minha vida, é a mesma coisa. Eu preciso sempre estar dedicando tempo e atenção a isso. Mas e a felicidade? Quando a gente pensa na felicidade, o que nós fazemos em relação a ela? E a grande resposta é que é praticamente nada, porque nós estamos acostumados a deixar a felicidade como uma terceirização da nossa vida. Ou seja, nós não dedicamos atenção a isso, porque isso é algo que tem que acontecer de fora para dentro. E aí que está o completo engano. A felicidade, ela precisa ser tida como algo que nós carregamos e desejamos tão intensamente quanto nós desejamos um sucesso na nossa carreira ou um triunfo na nossa empresa. A felicidade, ela precisa ser algo que nós desejamos construir. E isso com várias camadas dentro do nosso emocional, várias camadas dentro do nosso profissional, várias camadas dentro da nossa família. Porque, por exemplo, em momentos como aquele do meu colapso, eu deveria estar aberta a entender que aquilo não era infelicidade, não era sobre felicidade. Era sobre uma outra emoção, talvez cansaço, talvez esgotamento, talvez tantas outras coisas, mas não a felicidade. Nós não podemos deixar a felicidade ser algo tão supérfluo que a gente coloca ela em qualquer lugar e também tira ela de qualquer lugar. Não são os contratempos do dia a dia que me tornam mais ou menos feliz. Eu construo a minha felicidade e os contratempos do dia a dia não têm a capacidade de influenciar nisso. Nós precisamos ter este nível de emoção, porque todas as emoções são neutras. Não existe emoção boa ou ruim. Existe a emoção e como nós a observamos naquele momento. Por exemplo, quando a pessoa fala: "Ai, que inveja branca". Não, inveja é inveja. Não existe inveja branca. Se você por um acaso invejou alguém, o teu desafio naquele momento é olhar e perceber o que te causou inveja. Porque a tua inveja, ela não tem positivo ou negativo. Ela é uma inveja. É algo que a outra pessoa tem que você teve desejo. Então a sua ideia é, se eu fiquei com inveja do carro novo, né, do meu irmão, então o que trouxe isso? Eu não estou satisfeito com o meu carro, eu gostaria de trocar o carro também. Eu preciso começar a trabalhar em mim o que precisa ser feito para que eu alcance aquilo que eu desejei. E não simplesmente ficar tratando aquele sentimento como se não fosse nada. E a felicidade é a mesma coisa. A felicidade, ela é algo que a gente precisa construir. Para quê? Nos momentos de alegria, eu consiga entender a minha felicidade. Mas nos momentos de tristeza, eu também consiga entender a minha felicidade. A felicidade não é algo que você tira ou coloca, não é uma roupa, não é algo que um dia você toma no café da manhã e outro dia você não toma. A felicidade é algo que nós precisamos construir diariamente na nossa vida. Então, me conta aí desse lado, o que você acha sobre esse assunto? Você se acha feliz? Você é feliz? Você tem trabalhado para construir a tua felicidade ou você acha que ela precisa vir espontaneamente ou o Papai Noel tem que deixar num saco de presente para você no final do ano? Conta pra mim. Se você pensou alguma coisa sobre isso, deixa aqui nos comentários, me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo.